Bom dia, gente. Vamos meditar na palavra de Deus? Eu vou gravar um vídeo muito rápido, porque o meu celular não tá gravando vídeo longo. Porque tem muita coisa armazenada. Outro dia eu fiz uma meditação na palavra sobre essa passagem. O Senhor me deu essa palavra muito forte. Eu não sei falar pouco não, gente. Mas aqui em Malaquias 4, fala assim, versículo 5. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que o coração dos pais se voltem para seus filhos e o coração dos filhos para os pais. Do contrário, virei e castigarei a terra com maldição. Eu estava meditando nessa palavra e o Senhor falou no meu coração que aqui o contexto todo, ele tá falando da volta de Jesus, da vinda de Jesus e tal. Só que, para você pensar, Jesus, a gente tem que crer em Jesus pra gente ser salvo, né? A salvação depende da fé no Senhor Jesus. Mas aqui ele não tá falando da salvação nesse momento aqui. Ele tá falando de uma maldição que ocorreria na terra devido ao coração dos pais e dos filhos não estarem voltados um para o outro. Ele não está falando aqui de pecado, de incredulidade. Ele está falando de um problema que estaria acontecendo na terra, em que os corações dos pais não estavam voltados para os seus filhos, nem os seus filhos voltados para os seus pais. O Espírito Santo pôs no meu coração isso, que ele falou aqui, que ele enviaria o seu servo, né? Ele tá falando de João Batista, mas eu não acredito que seja só João Batista. Eu acredito que o Senhor quer que a igreja, né, dele leve as pessoas a essa mensagem de voltar o coração dos pais aos filhos, não só falar da salvação em Jesus, da vida eterna, mas a questão da maldição na terra, que existe a questão da vida eterna, mas existe um problema aqui na terra, ocorrendo aqui na terra. Ele falou, senão ferirei a terra, castigarei a terra com maldição. Existe uma maldição na terra, não só um problema espiritual de vida eterna, existe um mal aqui na terra. E o Senhor me falou aqui, para esse versículo, meu coração, que a maioria dos problemas que nós temos hoje é por causa disso aqui. Porque o coração dos pais não está voltado para os seus filhos. E, consequentemente, o coração dos seus filhos não estão voltados para os seus pais. Principalmente os pais, homens, não tanto as mulheres. Algumas mulheres sim, mas a maioria das mulheres não tem o seu coração voltado para os seus filhos. Mas os pais, o Espírito Santo pôs isso no meu coração de forma tão intensa, eu não estava conseguindo nem falar, de tanto que eu chorava quando o Senhor me deu essa palavra. Se você for num presídio, em qualquer presídio, todos os presídios que você for, se você perguntar, 99,9% das pessoas que estão ali não tiveram um pai presente. Podiam ter até uma mãe, mas um pai não tinha. O pai muitas vezes não existiu, né? Elas não conheceram, ou era um pai violento, um pai viciado, um pai que não dava atenção, não se importava. Se você for no prostíbulo, em todos os prostíbulos do mundo, 99% das mulheres, dos homens que estão se prostituindo não tiveram a figura paterna presente. Presente que eu falo não é morando na mesma casa, não. Não é casado com a sua mãe, não.
Eu falo presente na sua vida, com o seu coração voltado para eles, a sua atenção, o seu amor voltado para os seus filhos. Não teve. Se você for procurar nos lugares, nas biqueiras onde as pessoas estão usando drogas, 99% dos que estão ali, eu não tenho medo de errar não tiveram a presença paterna. E o diabo tem destruído a figura paterna para que a gente não se aproxime de Deus. Porque para nós que temos uma figura paterna distorcida, é mais difícil para a gente acreditar no amor de Deus, num Deus que é Pai. Então, a terra está ferida de maldição porque o coração dos filhos, dos pais, não estão voltados para os seus filhos. Vocês estão com o coração voltado para ganhar dinheiro. A maioria dos pais estão com o coração voltado para resolver os seus problemas pessoais, para se divertir, usando bebidas ou fazendo coisas, mas o seu coração não tem tempo para os seus filhos. E os seus filhos vão crescer com o coração longe de você, totalmente perdidos, desamparados, buscando esse afeto paterno em amizades, em relacionamentos que nunca vão encontrar essa figura do pai, mas vão sair quebrando a cara, buscando esse amor paterno e vão se destruir emocionalmente e vão destruir seus filhos. E isso é uma cadeia que não para, é como se fosse uma bola de neve que não vai parar nunca. Então, isso é um papel da igreja também. Não é só falar de Jesus, da salvação. Ele fala sobre uma maldição na terra. Porque hoje, gente, nós estamos vendo pessoas que não sabem se são homem, se são mulher. Pessoas que não sabem se são bicho ou se são gente. A falta da figura paterna de um pai, que é a base, né, do caráter, da formação da pessoa, não está presente. E eu não estou falando de casamento somente, porque tem gente que fala, mas o problema é a falta do casamento. Não é, não. Porque tem muita gente casada que é pior do que o que não é casado. Às vezes o filho só vê o pai brigando com a mãe, maltratando a mãe. É casado, mas não resolve nada. Nunca está presente, só está trabalhando. E isso acontece dentro das igrejas. Pais que vivem enfurnados dentro das igrejas e não têm tempo para os seus filhos. Quantos filhos de pastores estão desviados aí no mundo, fazendo tudo de errado, porque os seus pais não têm tempo para eles. Então a questão não é só ser casado com a sua mãe. Muita gente fica falando mal do divórcio, porque vai destruir os filhos. Não, a questão não é o divórcio. Minha mãe foi separada do meu pai. Graças a Deus. Me desculpe falar isso, mas graças a Deus. Se a minha mãe tivesse vivido com meu pai, a minha vida teria sido muito pior. O casamento deles era horrível. Então não é ser casado, é ter o seu coração voltado para os seus filhos, a sua atenção, o seu cuidado, o seu amor, o seu tempo, os seus olhos. O Espírito Santo falou isso claramente no meu coração. A terra está ferida por maldição, porque o coração dos pais não está voltado para os seus filhos. Está voltado só para os seus próprios interesses, para as suas ambições, até evangélicos, até cristãos. Voltados para evangelizar o mundo, ganhar almas dos outros, mas perdendo seus próprios filhos. Então, as crianças estão crescendo sem o norte, sem saber quem elas são. Como que uma criança sabe quem ela é? Pelo aquilo que o pai e a mãe falam. Você é linda, você é inteligente. Aí ela vai criando aquilo dentro dela, mas ela não tem isso. Aí ela vai começar a ouvir o que os outros de fora falam dela.
Aí o menininho que não tem o reforço do pai e da mãe em casa vai chegar na escola e os outros vão chamar ele de burro, de feio, de idiota, de mulherzinha, de não sei o quê. E eles vão acreditar porque eles não têm alguém que reforce a identidade deles dentro de casa. Porque o pai não olha para eles. O coração do pai não é voltado para os filhos, e, consequentemente, o coração dos filhos não é voltado para os pais. A terra está ferida de maldição por causa da falta do pai dentro da casa, na vida dos seus filhos. Você vê tantas meninas destruídas emocionalmente, buscando homens e buscando relacionamentos desesperadamente por causa da falta de um pai. Porque não teve um pai que desse a ela aquilo que ela precisava, para que ela não precisasse buscar isso em homens, em relacionamentos. Então, você que é um homem de Deus, você que é pai, volte seu coração para os seus filhos, os seus olhos, a sua atenção, o seu amor, o seu tempo. Seu filho não precisa só do seu dinheiro, nem só das suas orações. Ele precisa dos seus olhos, da sua atenção. Ele precisa que o seu coração volte para ele. Que você olhe para ele, que você reafirme quem ele é, quanto ele é amado, quanto é lindo, quanto ele é inteligente, o quanto que ele é homem ou que ela é mulher e quanto ela tem valor, para que ela não precise buscar isso em outros lugares. Isso é muito importante. É um grito do Senhor, é um chamado de Deus. Não é só falar de salvação eterna. Existe uma maldição aqui na terra acontecendo diante dos nossos olhos, de pessoas destruídas pela ausência de pai. A ausência do pai. A figura de Deus é distorcida pela ausência dessa imagem, por essa distorção da paternidade. Isso é muito, muito, muito importante. A gente não tem noção do quanto isso é importante. Então repense isso. Você que é pai, volte-se para os seus filhos, volte o seu coração para os seus filhos. Não é só ser casado com a sua mulher ou estar dentro de casa. Tem muitos homens que vivem dentro de casa, mas nem olham para os seus filhos, não tem tempo para eles, não conversam, não ouvem, não dão atenção. Eles precisam disso. As gerações futuras precisam de um pai, de uma mãe também, mas principalmente de um pai. Os pais estão apagados, ausentes e não se importam. Acham que a sua obrigação é ser provedor, mas você tem que ser provedor da autoestima, do amor. Reafirmar o seu filho, o quanto ele é amado, o quanto ele é querido, o quanto ele é lindo, o quanto ele é inteligente, o quanto ele é capaz. Também para repreender, para colocar limites. Então, a figura paterna é essencial para que a terra seja sarada. A terra precisa ser sarada. Ele está falando da terra ser sarada dessa maldição com a figura do pai, a presença do pai dentro da sua casa, com seus filhos. A gente fala tanto de casamento, mas fala tão pouco de relacionamento de pai e filho. E as pessoas estão destruídas. Eu estudo psicanálise e a gente vê que a maioria dos conflitos e dos problemas emocionais são de origem da infância, da forma como foi tratado pelos seus pais. Então, reflita nisso, ensine isso para as pessoas. O Espírito Santo quer enviar esse Elias, que seja você, para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Mas principalmente do pai ao seu filho. Tá bom? Que você possa meditar nessa palavra e fazer isso na sua vida e ensinar isso para outras pessoas. Porque Deus quer isso. Deus quer sarar a nossa terra. Sarar essa maldição de identidade paterna, de amor, para que cesse essa maldição na terra, né? É muito trabalho para isso, mas se a gente fizer, cada um fizer a sua parte, a gente vai conseguir melhorar bastante as gerações futuras. Ensine isso para os seus filhos também. Deus te abençoe, que você tenha um dia lindo.
Em nome de Jesus. Tchau.